A paz do Senhor, bom dia, bom estarmos em mais um domingo na presença do Senhor. Hoje, 27 de dezembro de 2020, até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos motivos de sobra para agradecer, para louvar e bem dizer o nome santo do Senhor. E nesta manhã maravilhosa, nós estamos aqui para juntos aprendermos, estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a última lição do trimestre. E para nós é uma grande alegria, né, sabermos que nós conseguimos, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos nesse ano, nós conseguimos estudar a palavra de Deus da mesma maneira como nós estudávamos antes. E foram 13 lições nesse trimestre falando acerca da vida do patriarca Jó. E nós vamos hoje aqui compartilhar um pouquinho com os irmãos esta lição maravilhosa, quando Deus restaura o justo. Então, você que está em casa, para nós é uma grande alegria saber que você está aí do outro lado, com a sua Bíblia, com a sua revista, para juntos a gente aprender um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, graças nós te damos por mais essa manhã na tua presença. Não há outro melhor lugar para estarmos senão na tua presença, senão na tua casa, ouvindo tua voz, entendendo os teus propósitos para nós. Pai, nesta manhã nós pedimos ao Senhor que nos direcione a falarmos aquilo que está no seu coração para os nossos corações. Que venhamos ter um domingo abençoado por ti, que venhamos sair fortalecidos após o estudo desta palavra. Que o Senhor tenha liberdade para falar em nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando os irmãos que nós estamos na lição de número 13. Abra aí sua revista, abra sua Bíblia. A nossa base bíblica de hoje é Jó 42, o último capítulo, né, de Jó. Como os irmãos acompanharam aí no decorrer do trimestre, nós tivemos aí um enredo de uma poesia, né, da história da vida do patriarca Jó, que vai discorrendo nos capítulos 1 e 2, nós vemos um resumo do que vai acontecer, né, no decorrer desta poesia. E lá no capítulo 42 a gente vê a finalização, a conclusão desta história maravilhosa que a gente aprende com o profeta Jó, com o patriarca Jó. E nos capítulos 3, né, a partir dos capítulos 3 ao 41, essa história ela é desenrolada. E lá no 42, que é a aula de hoje, a gente vê a conclusão do que Deus fez na vida de Jó, né, e o que Deus fez através da vida de Jó, toda a lição dessa história que nós desenvolvemos no decorrer do trimestre. Então, você acompanhe com a gente quando Deus restaura o justo. E nós vamos aí para o nosso texto áureo, que está em Jó 42, verso 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A nossa verdade prática, ela, como todas as outras que passou durante o trimestre, ela traz um aprendizado muito forte para a gente, que é a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Essa é a nossa verdade prática e a gente vai ver isso durante a lição. Que Deus, ele
Ele não nos abençoa simplesmente porque nós estamos fazendo algo em troca para Ele. Ele nos abençoa simplesmente porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Então, nessa lição, nós vamos estar lendo Jó 42, dos versos 1 ao 17, é a nossa leitura bíblica em classe. E você acompanha aí comigo, eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia e vamos juntos ler essa leitura. Que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então viram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comemoraram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Quesia, e o nome da terceira Querem Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Essa é a nossa leitura bíblica que a gente fez, Jó 42, dos versos 1 ao 17. E agora a gente começa a discorrer a nossa lição com base nesta leitura. Como os irmãos estão vendo aí, Deus restaura o ser humano por causa do seu amor e misericórdia. Então a nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a humilhação de Jó. O segundo tópico que a gente vai estar estudando hoje, a gente vai ver que Jó, ele ora pelos seus amigos, a intercessão de Jó pelos seus amigos. E o último tópico vai ser a restauração de Jó. Então, quando a gente inicia a nossa lição,
nós vamos ver que essa lição, ela traz para nós que o testemunho de Deus sobre Jó, né, prova que Jó era verdadeiro em tudo que ele estava dizendo diante das acusações dos seus amigos. E nós vamos ver que diante a humilhação de Jó, diante do reconhecimento da grandeza de Deus, o Senhor começa a trabalhar a restauração de Jó. Então, no primeiro tópico, nós vamos ver aí que Jó, ele se convenceu de que os seus questionamentos, né, eram coisas banais, eram coisas pequenas, desnecessárias, fúteis, diante da glória de Deus. Na aula anterior, nós estudamos acerca da revelação de Deus para Jó. Quem Deus realmente é, ele se manifestou para Jó através de perguntas, e Deus vai fazendo vários questionamentos para Jó. E Jó, ele não tem respostas, ele não consegue responder. E mediante o que Deus, a maneira como Deus vai se revelando para ele chega a essa conclusão de que os seus questionamentos eram desnecessários diante da grandeza do Senhor. Então, quando nós lemos aqui, nós vemos que Deus mostra para Jó que, diante dos questionamentos dele, como que ele é onipotente, como que ele é grandioso, como que ele é poderoso. E aí ele faz com que Jó conheça o seu poder em criar todas as coisas e manter viva todas as coisas. E como que Jó se depara com isso? Estou diante de um Deus tão poderoso que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas vivas, funcionando. Então, ele vê também, diante da revelação de Deus, que Deus em todo o tempo estava cuidando dele. Diante da grandeza de Deus, ele consegue ver o cuidado de Deus com a sua vida. E assim, ele muda de posição de questionador, né? Jó entra numa posição de aprendiz, de querer conhecer, de querer se relacionar mais com Deus. E então, diante disso, ele vê que os seus questionamentos eram injustos, eram muito banais. E quando ele tem esse sentimento, essa sensação, o que Jó começa a fazer? Jó começa a se humilhar diante de Deus. Então ele não se humilha diante de Deus porque ele está concordando, dizendo que ele realmente cometeu todos os pecados que os amigos dele o acusou. Ele se humilha diante de Deus porque agora ele começa a entender que Deus tinha um propósito, que Deus estava ensinando algo maior para ele, sobre ele, através da situação que ele estava passando. E agora, dessa maneira, a gente vê Jó se reverenciando e se submetendo a esse grande Deus. Então, diante da visão da criação de Deus, né, diante do que Jó viu, ele diz o seguinte: bem sei eu que tudo podes. Então, Jó antes, ele estava com um entendimento focado na tradição patriarcal, né? E agora Jó, ele está com uma postura de um adorador quebrantado, de alguém que está quebrantado. E aí ele vem e não mais, né? É muito fácil a gente dizer assim: Deus é todo-poderoso, Deus é maravilhoso. Agora você dizer assim, Deus tudo pode fazer, Deus faz, Deus é, Deus... A gente começa a perceber que a maneira como Jó
via Deus, como Jó entendia acerca de Deus, começa a mudar. E aí ele reconhece, né? Ele reconhece quem é Deus. Ele não simplesmente fala quem é Deus. Ele não só diz, Deus é poderoso. Não, ele agora reconhece que ele está, de fato, servindo ao longo da sua vida a um Deus vivo, a um Deus poderoso que faz, um Deus em ação, né? E aí a gente vê Jó tendo uma experiência com o Senhor. E ele se submete à vontade de Deus, ele se submete a entender e conhecer ao Senhor. Então, nós vemos que Jó aprendeu que não havia necessidade de questionar Deus, mas sim confiar em Deus. Essa é o segundo subtópico da nossa lição. Ele percebe que tudo o que estava acontecendo tinha um propósito. E por causa desse propósito, era uma tolice dele questionar a sapiência, como traz o autor da lição, a sabedoria, né? A sabedoria de Deus. Era tolice ele fazer isso. Porque ele diz assim, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Ele não entendia. Mas agora, né? O que ele diz? Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Mas agora, diante de Deus, ele diz isso. Que ele está diante desse Deus que tudo pode. Nessa manhã, eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para isso. Nós dizemos muitas vezes que temos um Deus grandioso, que temos um Deus majestoso, maravilhoso, que pode fazer todas as coisas. Mas diante das nossas tribulações diárias, diante de uma perda, diante de uma enfermidade, diante de uma luta muito grande, a gente começa a questionar Deus, o porquê, para quê, como. E nós começamos a cair na mesma tentação que Jó, ele entrou num estágio aqui, bem próximo de se tornar uma pessoa autossuficiente, arrogante. E ele percebe isso, né? Ele fala, nossa, eu estava começando a deixar o meu eu falar mais alto quando eu comecei a questionar a Deus. Mas aí quando ele se depara com Deus, ele vê que o que são os meus questionamentos diante de um Deus que é tão grande, que é tão poderoso e que está trabalhando, que está fazendo, que está cuidando de mim. E eu digo isso para você nessa manhã. Talvez você esteja pensando, por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, essa provação? Mas o Senhor, Ele tem uma maneira especial de fazer. Porque Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O nosso Deus, Ele age de uma maneira que nós não, com a nossa mente humana limitada, a gente muitas vezes não consegue entender. Mas lá na frente a gente entende. E a gente vê que o que Deus faz e reserva e prepara para nós, os caminhos difíceis que muitas vezes Ele permite que nós passemos, é porque lá na frente Ele tem algo muito superior que nós precisamos e nós não sabemos. Então, saiba que Deus, Ele está cuidando de você. Nós não precisamos fazer nada para que Deus nos ame ou para que Deus tenha misericórdia de nós. Ele simplesmente nos ama. E Ele quer que nós tenhamos boas atitudes, não pequemos. Esse é o desejo de Deus, essa é a vontade de Deus para nós. Mas nós sabemos que a sua misericórdia, o seu amor, nós não conseguimos descrever, nós não conseguimos explicar. É por isso que Ele faz além do que nós precisamos. Então vamos nos submeter e reverenciar o Senhor, assim como Jó fez. E aí a gente entra no nosso terceiro subtópico, né? Jó, no tópico anterior, que a gente falou agora, ele não vê mais injustiça alguma, né, nas atitudes de Deus para com ele.
Agora ele se arrependeu da sua atitude, ele reconheceu o grande poder e a justiça de Deus e ele admite que Deus realmente tinha um propósito em tudo que ele estava fazendo. E quando ele faz isso, olha que coisa linda, quando nós entramos no caminho da humilhação, reconhecendo o Senhor, quando nós nos submetemos ao nosso Deus, reverenciamos ao nosso Deus, o Senhor nos conduz a viver experiências. E é esse subtópico que a lição traz para a gente. Jó começa a ter uma experiência viva com Deus. E esse subtópico ele é muito, muito importante, assim como os outros. Por quê? A postura de Jó agora muda. Não é simplesmente falar de um Deus grande. Jó agora está com uma postura de que ele está reconhecendo e se relacionando com um Deus poderoso. Então, o seu sofrimento, as suas orações, a sua postura agora está numa postura de humildade, né? E ele começa a ter essa experiência com Deus. Ele diz assim no verso 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então a gente vê aqui que Jó, ele tem essa postura linda, que ele começa a entender assim, peraí, ele não é só nome, não é só nome, ele não é só o Criador, ele não é só Deus, ele é o meu Deus, ele está comigo, ele age em meu favor, ele cuida de mim, ele se importa comigo, ele quer que eu melhore, porque Jó não era perfeito. Jó era um servo de Deus, mas ele não era perfeito. Ele estava na mesma posição que a gente em cometer pecados, em cometer falhas. Então, ele precisava também ser moldado por Deus em alguma área. E é por isso que Deus permite essa provação também na vida de Jó. Quando a gente começa a observar esse subtópico aqui, nós temos alguns aprendizados muito importantes. Nós não devemos nos apegar apenas a teorias, a estudos, aos conhecimentos. Nós precisamos, de fato, desenvolver experiências com o Senhor. A gente precisa buscar isso. E Jó, quando a gente vê aqui, ele conhecia Deus pela sua tradição, pelo que, né, no decorrer da sua vida ele foi aprendendo, mas ele ainda não tinha essa proximidade com Deus, né? Como ele disse no verso 5, agora os meus olhos te veem. Não tinha essa proximidade com Deus. E muitas vezes a gente se apega muito a teorias, a estudos, e a gente esquece desse ponto fundamental que é pegar o estudo, a teoria e aplicar isso na prática, vivendo um relacionamento com o Senhor. Então, a gente precisa se aprofundar na Bíblia para a gente se aproximar de Deus, e não simplesmente para a gente ter conhecimento, para fazer debates. Isso é importante, a gente conhecer a palavra de Deus é necessário. A gente precisa de fato disso. Mas nós também precisamos nos relacionar com Deus, né? Viver experiências com Deus, ouvir Deus, caminhar com Deus, entender onde Deus quer nos guiar. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai ver duas igrejas lá em Apocalipse, que é a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. A igreja de Éfeso, né, era uma igreja em que ela repreendeu os nicolaítas, a doutrina dos nicolaítas. E a igreja de Éfeso, né, era uma igreja que preocupava, sim, com o estudo da palavra de Deus, preocupava com o conhecimento. Mas aí, no final da carta, Deus faz uma queixa à igreja de Éfeso. Deus fala assim, mas deixaste, né, o primeiro amor, você se esfriou. Quando a gente olha a igreja de Pérgamo, a gente vê uma igreja fervorosa. Porém, a igreja de Pérgamo deixou, né, os nicolaítas entrarem no meio delas. Então, irmãos, não é mais nem menos, é o equilíbrio.
Ao mesmo tempo que eu preciso me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, eu preciso refutar as doutrinas que vão contra a palavra de Deus. Eu não posso deixar o fogo apagar na minha vida, o fogo do Espírito Santo. O que é esse fogo? Né? É essa comunhão com Deus, é esse relacionamento com Deus, essas experiências com Deus precisam estar vivas na minha vida. E como que eu adquiro isso? É uma vida de oração, é uma vida de fervente busca constante. Então, o conhecimento e o relacionamento, a experiência com Deus devem caminhar juntos. Quando nós olhamos a palavra de Deus em Isaías 6, a gente vê a experiência forte que Isaías teve. Isaías, naquele momento em que ele entra no templo, ele tem a visão de Deus Todo-Poderoso, ele reconhece o Senhor como rei. Quando Paulo, e aí ele reconhece o seu pecado, né? Isaías reconhece o seu pecado, as suas fragilidades, e vendo, de fato, eu estou diante de um Deus grande, olha como que eu sou pecador, olha como que eu sou impuro, olha como que eu preciso de mudança. E Deus trabalha a vida de Isaías ali, para o seu chamado profético. A experiência é importante na vida de nós, nas nossas vidas enquanto cristãos. Paulo, quando ele tem um encontro com Deus, no momento da sua conversão, a sua vida é transformada. A experiência que Paulo teve com Deus, com Jesus, foi muito forte, ao ponto de ele se tornar um dos maiores missionários de todos os tempos. Então, nós estamos hoje deixando essas duas coisas, muitas vezes, a desejar. Nós não queremos nos dedicar ao estudo da palavra de Deus, à meditação, e nós também não queremos investir numa vida de oração. Então, e também tem muita gente procurando o movimento, o fogo, os dons, a cura, os milagres, as bênçãos, mas não querem o estudo, não querem se aprofundar na palavra de Deus. E estão com falsos ensinamentos aí diante das pessoas. E estão com falsas buscas, né? Estão totalmente errados naquilo que a palavra de Deus quer para nós, por falta de buscar o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a experiência é fundamental na nossa vida, junto com o estudo da palavra de Deus. Agora Jó entrou no caminho da humilhação. Eu me arrependo da minha atitude arrogante em querer questionar o Senhor. É desse arrependimento que Jó teve. Ele entra por esse caminho da humilhação. E aí ele vive uma experiência com Deus. Quem sabe hoje é o dia que Deus reservou para levar você a uma nova experiência com Ele. Talvez você tenha contado muitos milagres, muitas experiências espirituais das outras pessoas. Mas hoje, nessa manhã, pode ser o dia que o Senhor reservou para você viver a sua experiência pessoal com Deus. Você crê nisso? Levanta sua mão aí e glorifica ao Senhor. Assim, a gente avança na nossa lição, né? Quando Jó, ele está diante do Senhor e tem essas experiências com Deus, né? Os achismos caem por terra. E ele agora tem uma postura assim: eu falei do que eu não entendia, eu não compreendia. Mas agora os meus olhos te veem, agora eu entendo, agora eu sei o que o Senhor quer para mim. E aí, ele confessa, né, no pó, na cinza, ele fala assim: por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Né, descer ao pó, a cinza, uma atitude, né, de totalmente tristeza, desprezo, arrependimento, luto, né, simboliza isso. Então, quando ele desce no pó e na cinza, ele está falando assim: Senhor, eu me arrependo muito de ter questionado ao Senhor.
Eu me arrependo muito de ter feito essas perguntas para o Senhor. Jó sentiu isso de fato no seu coração, na sua alma. Eu estou muito arrependido, Senhor, por eu ter feito isso. Por eu ter feito esses questionamentos ao Senhor. Sabe, ele rejeita aquela atitude daquela pontinha de orgulho que chegou no seu coração, ele rejeita aquilo e ele se derrama diante do Senhor. O que você fez diante do Senhor que você tem sentido esse arrependimento? Se derrame agora aí onde você está, na sua casa. Fala com o Senhor, tira isso do seu coração. Peça ao Senhor para quebrar todo orgulho, todo egoísmo, toda vanglória. Vamos pedir ao Senhor para nos levantar nessa manhã, assim como Ele fez na vida de Jó, diante dessa grandeza. Olhando a história de Jó, a gente já vê a revelação do nosso Deus tão grande, tão poderoso. E o Senhor quer fazer isso em você também. Se você sente arrependimento aí no seu coração, rejeita isso e siga em frente. Entrega ao Senhor. Assim, a gente sai da experiência, né? E a gente vai para o segundo tópico. E a síntese do tópico 1 é isso aí que os irmãos estão vendo aí na tela. Vamos acompanhar junto comigo. Ó. A humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Deus reservou isso para você nessa manhã. Amém? Vamos avançar então para o nosso segundo tópico, que é a intercessão de Jó. Então, quando Jó ele tem essa postura de arrependimento, pelos questionamentos que ele fez a Deus, o Senhor olha, né? Porque o Senhor é onisciente. Ele vê a sinceridade de Jó naquele momento, que eu acho tão lindo, tão forte. E muitas vezes a gente fala algumas coisas para Deus. A gente coloca Deus contra a parede com algumas coisas. E a gente não sente nem um pinguinho de arrependimento pelo que nós falamos. E Jó, ele mostra para a gente como que isso é importante, como que isso leva a gente a ser moldado pelo Espírito Santo, como que Deus pode trabalhar nas nossas vidas pelo simples ato de humildade, de reconhecer que Deus é, que Deus faz, e que nós não devemos nos focar em entender como que Deus vai fazer as coisas, e sim confiar em Deus. E aí Deus olha para os amigos de Jó, principalmente para o Elifas, né? Que o Elifas ele agiu de forma muito dura com Jó, de forma violenta, né? Ele pegou bem pesado com Jó. E aí nós entramos no segundo tópico, que o Senhor, o primeiro subtópico diz a ira de Deus sobre os amigos de Jó. A ira de Deus se acendeu sobre eles, por quê? Porque eles julgaram a Jó usando a religião. Eles julgaram a Jó usando inverdades acerca de Deus. E por isso, né, eles não foram piedosos com Jó, foram pessoas injustas, e também eles levantaram inverdades acerca de Deus. Olha isso. E nós olhamos aqui no Jó 42:7, diz assim que a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Deus falando para Elifas. Porque, não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Deus está falando assim, Jó é reto e fala certo acerca de mim. Agora vocês não disseram verdades acerca de mim. Isso acendeu uma ira muito grande em Deus. O Senhor repreendeu Elifas e seus dois amigos por eles
deturparem o conhecimento de Deus e insistirem em que todo sofrimento é causado pelo pecado. Irmãos, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Mas nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque tem muitas falas dos amigos de Jó que são heresias, são falsos ensinamentos acerca de Deus. E quando a gente pega um versículo isolado e usa aquele versículo para fazer um sermão ou para trazer alguma informação para o irmão ou para alguém que está diante de nós, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque se você pega uma dessas falas dos amigos de Jó aqui, você pode estar replicando heresias. Então, mais um aprendizado nessa manhã para a gente aí é se atentar para isso. Olha por que caiu a ira de Deus sobre os amigos de Jó. Vocês falaram verdades acerca de mim. Então, eles acusaram, eles fizeram exposições de Jó erradas. E associando essas acusações, essas coisas que eles falaram acerca de Jó, associando essas falas com o pecado que Jó não havia cometido. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esse pecado dos amigos de Jó, como a lição traz, no segundo subtópico. O pecado dos amigos de Jó foi o quê? Eles exaltaram a justiça de Deus, mas eles limitaram o seu poder soberano. Assim, nós vamos ver alguns princípios errados, né, que eles ensinaram. 3 princípios errados que eles trouxeram acerca de Deus. Eles ensinaram que um princípio retributivo da prosperidade e do sofrimento. Como era isso? Que os justos sempre são abençoados e que os ímpios são castigados. Errado. Totalmente errado. A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. Que as bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre aqueles que são obedientes ao Senhor, mas a Bíblia não diz isso que eles estão dizendo. Então, eles usaram essa questão da retribuição. Sempre vai ser assim, eles usaram como se fosse uma coisa taxativa. Não, as pessoas boas são abençoadas e os ímpios são castigados. Às vezes, as pessoas boas vão passar por provações. Nós passamos por provações. Aqueles que amam e servem ao Senhor passam por provações. Então, ensinamento, princípio retributivo de prosperidade, errado. Ok? A segunda coisa, eles queriam que Jó confessasse um pecado que ele não tinha cometido. Isso faria com que, se Jó confessasse um pecado que ele não havia cometido, isso iria invalidar a confiança de Deus nele. A outra coisa que poderia acontecer, se Jó se rendesse a essa pressão dos seus amigos, é que se confirmaria a acusação de Satanás lá no início do livro, dizendo que Jó temia a Deus simplesmente porque Deus abençoava ele. Então, era como se as bênçãos de Deus, né, estivessem sobre Jó ali, então Jó, por isso que Jó era fiel. Então, Satanás fala, tira as bênçãos para ver se ele é fiel. Então, se Jó se rende aos falsos ensinamentos dos seus amigos, ele também confirmaria a teoria de Satanás. A outra coisa errada que eles ensinam, que eles falaram, né, é porque eles falaram com arrogância com Jó, dizendo que a aprovação divina
dizendo que Deus estava aprovando, né, aquelas teorias que eles estavam trazendo, aquelas falsas teologias que eles abordaram nos capítulos anteriores. Ok. Então, diante desses pecados, né, para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo como resposta a um pecado praticado. Mas Deus deixou claro que os amigos de Jó estavam errados. Por quê? Olha o que Deus fala. Deus, ele traz, né, um testemunho de que Jó era reto. A Bíblia de Aplicação Pessoal, ela traz um comentário bastante interessante. Ele diz assim: os amigos de Jó cometeram o engano de supor que o sofrimento de Jó era causado por algum grave pecado. Mas em que sentido os amigos de Jó, eles deturparam a Deus? Onde que está o erro de tudo isso? O erro está nessa linha que eles trouxeram para a gente, que eu acabei de citar para vocês, né? A pressuposição básica dos 3 amigos de Jó era que os justos sempre prosperam e os ímpios sempre são castigados. Ou seja, nem o inocente sofre. Essa era a teoria deles. A outra é que Jó estava sofrendo porque ele havia cometido algum pecado. Então, eles trazem esses falsos ensinamentos acerca de Deus, acerca do que Deus estava fazendo na vida de Jó. E por isso, né, Deus derrama a sua ira sobre eles. Filipenses 1:29 diz assim: porque a vós vos concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como também padecer por ele. Então, aqui está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus traz que nós que somos servos do Senhor, nós também passaremos pelo sofrimento. Então, não é porque eu sou servo de Deus que eu não vou passar por prova, que eu não vou passar por lutas. A palavra de Deus que eu também, decidindo carregar a cruz, servir a Deus, largar tudo e seguir a Jesus, eu também vou padecer de sofrimento. Eu vou passar por esse caminho estreito aí também. Amém? Então, foi nisso que os amigos de Jó pecaram. E aí, eles precisavam da intercessão de Jó. E aí a gente caminha agora para o terceiro subtópico, que é a oração de Jó. Então, o princípio da restauração de Jó começa aqui. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que ele intercedesse por eles. Então, Deus fala com eles: olha, peguem 7 bezerros e 7 carneiros e vão oferecer holocaustos e peçam que o meu servo Jó orará por vós. Então, o próprio Deus dá testemunho da retidão de Jó. O meu servo Jó orará por vós. E aí, os amigos de Jó, né, que defenderam Deus de forma enérgica, sincera, mas errada, agora Deus leva-os a passar pelo processo do perdão, caminho do perdão. E até o próprio Jó, né, ele passaria por esse processo aí, porque agora Jó vai ter que orar por aqueles que o acusaram. E aí é difícil. Ok, então o sofrimento do patriarca Jó não veio como punição, mas como uma provação. E agora de acusado, ele passa a ser o intercessor, né? Vai socorrer outra pessoa. Bem, Mateus 5,44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Que lição difícil o Senhor está nos dando nessa manhã. O Senhor está nos levando, assim como Jó, a gente aprender que precisamos orar por aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam, aqueles que levantam falso de nós, aqueles que não fazem aquilo que a gente quer. O Senhor nessa manhã está dizendo para você e para mim: lembre-se daquelas pessoas que te fizeram mal e ore por elas. Porque orando por essas pessoas, o Senhor pode nos dar uma resposta nessa manhã. O Senhor pode iniciar um processo de restauração na nossa vida nessa manhã. Simplesmente pelo fato de nós orarmos por aquelas pessoas que um dia nos fizeram mal. Amém? Então não deixe de clamar, de interceder, até mesmo por aquelas pessoas que estão à sua volta com falsidade. Você sabe que elas estão com falsidade, mas o Senhor manda você orar por essas pessoas nessa manhã. Aquela pessoa que olha para você com um olhar maldoso, o Senhor pede para que você também ore por essa pessoa nessa manhã. E assim a gente conclui esse tópico, né, que é o tópico 2. E eu gostaria de deixar aqui uma citação do pastor Cláudio Honor de Andrade, que ele diz assim: mesmo em frangalhos e mesmo não passando de ruínas, deveria Jó, naquele momento, atuar como sacerdote daqueles que muito feriram com suas palavras. Assim como o nosso amado Jesus, né? O nosso amado Jesus, ele se posicionou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus se posicionou como um intercessor daqueles que o maltrataram, daqueles que desejaram a sua morte, o seu mal. No nosso lugar também, pecadores, o Senhor Jesus levou as nossas dores e Ele intercedeu por nós. Amém? Então, ao orar pelos seus amigos, Jó agiu como um mediador entre o Senhor, né? Tipo Cristo, né? Um tipo de Cristo. Vamos lá então para o nosso último tópico, mas antes vamos à nossa síntese do tópico 2. Vamos lá, você em casa, leia aí na sua tela junto comigo. Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. A palavra de ordem nessa manhã é: interceda, perdoe, ame aqueles que te fizeram mal. Ah, você não está na minha pele, irmã Juliana, para você falar isso. Você não sabe a dor que aquela pessoa me causou. Se você passar pelo processo que Jó passou, da humilhação, né, você se deixar levar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai te trazer a revelação do Deus grandioso e Ele vai trabalhar o teu coração para que você seja curado dessa mágoa nessa manhã e você consiga interceder pelos seus irmãos, por essas pessoas que te fizeram mal. Ou você intercedendo por eles, o Senhor vai liberar a cura no momento em que você estiver intercedendo. Toma posse disso, amém? Vamos então seguindo para o nosso último tópico, que é a restauração de Jó. Então a restauração de Jó começou no tópico 2, quando ele intercede pelos seus amigos. Agora a gente entra na restauração de Jó. O tão grande momento esperado em todo o trimestre. Nós ficamos aflitos, né? Diante de tanta luta que Jó passou, aquele sofrimento todo, tantas perguntas, tantas coisas, tantas acusações, tanto sofrimento, enfermidade, perdas. E a gente não via a hora de chegar no capítulo 42, não é verdade? Para a gente ver a restauração de Jó e a gente renovar a nossa esperança que o Senhor pode trazer restauração para a nossa vida, amém? Não teria a melhor maneira de encerrar esse ano, esse trimestre, do que se não recebendo essa restauração do Senhor. O terceiro subtópico traz para a gente que a restauração de Jó acontece em várias dimensões. Nós vamos ver que
Jó, ele teve a sua área espiritual, a primeira que a gente viu durante a lição de hoje, a gente percebeu o quê? Que o Senhor, ele estava melhorando a área espiritual da vida de Jó. O Senhor já estava conduzindo Jó a um processo de restauração, porque Deus queria mais proximidade com Jó. E a aprovação que Jó entrou trouxe uma revelação ainda maior de Deus, que fez com que Jó se achegasse para mais pertinho de Deus. E isso foi o início da sua restauração espiritual. Eu acredito que, como a gente leu as falas de Jó, bem sei que tudo podes. Não, eu falava de coisas que eu não entendia, mas agora os meus olhos te veem. Né? Eu sei que essas falas, essas palavras de Jó, mostra para a gente que ele realmente passou por um processo de restauração espiritual. As bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Ah, irmã Juliana, então Jó, no final, ele recebe tudo isso simplesmente porque ele foi fiel a Deus e tal. Não é no sentido de barganha, irmãos. Não é no sentido de retribuição. É restauração. Teve bênção na vida de Jó porque durante o seu processo de provação, ele se permitiu ser moldado por Deus. Ele se permitiu ser moldado. E logo a sua vida espiritual também começou a crescer, começou a melhorar. Isso fez com que Jó recebesse as bênçãos de Deus no final. Mas não foi simplesmente assim, não foi um lance de barganha, né? Foi restauração, sim, como fruto da postura de Jó de aceitar ser trabalhado por Deus. Eu acredito que Jó nem esperava essas coisas que Deus deu para ele. Ele já estava bem satisfeito com o propósito de Deus, em que o Deus fez na vida dele, em se revelar de forma mais aprofundada com Deus. Né? Eu fico em êxtase quando eu tenho algumas experiências com Deus. E para mim não tem coisa melhor. Então eu acredito que Jó ele se sentiu assim. Diante da experiência que ele teve com Deus, as coisas que viriam depois simplesmente foram consequências. Ok. E aí a gente avança dizendo assim, que Deus abençoa os homens porque ama, e não porque estão envolvidos numa troca, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Assim, a gente vê que a primeira restauração de Jó, ela foi uma restauração espiritual. A segunda restauração de Jó foi uma restauração física, né? A lição traz para a gente que ele trouxe alguns estudiosos acreditam que Jó, ele já foi curado ali mesmo, no momento em que ele estava orando pelos seus amigos. Ele teve a sua saúde restaurada. Com a sua saúde restaurada, logo Jó teve também uma restauração social e material. Ele também teve essa restauração social e material. E o que seria essa restauração social e material? Jó, por ele estar enfermo, ele não podia estar no convívio das pessoas, né? Aquelas chagas, aquelas enfermidades. A partir do momento que ele é curado, ele volta a ter esse contato com as pessoas. E aí a sua mulher retorna, ele volta a ter a sua vida em sociedade. A outra restauração de Jó foi uma restauração. E dentro dessa restauração social e material, nós vamos ver aqui, o autor traz para a gente aqui da lição, a citação de Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó
a outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Um comentário do pastor Cláudio Honor de Andrade é que a restauração material de Jó era apenas um pequeno detalhe naquela obra que o Senhor realizou na sua vida. Eu achei muito linda essa citação do pastor Cláudio Honor. Então, se Jó teve a sua restauração espiritual, a sua restauração física, né, que foi na área da saúde, agora social, a outra restauração que a gente vê também é a restauração psicológica. Imaginem, irmãos, como que estava o psicológico de Jó. Jó perdeu seus filhos, perdeu todos os seus filhos. Jó entrou num estado de enfermidade muito grave. Então eu acredito que a mente, a cabeça de Jó, né, precisava ainda de uma restauração nesse sentido. Porque diante das perdas não é fácil você lidar com o luto, lidar com traumas que essas coisas provocam em nós. Algumas perdas em nós humanos, Jó era um ser humano como eu e você. Ele precisava também desse processo de restauração psicológica. Porque ele perdeu seus filhos, ele, né, conseguiu refazer seu casamento, mas a situação de Jó ali era difícil demais. Então, eu acredito que, a partir do momento, como diz a palavra de Deus, que os seus parentes foram lá dar suas condolências, a sua solidariedade, voltar a ter o abraço, o toque, a presença da sua família ali. Esse foi um processo que o Senhor permitiu também para trazer restauração psicológica em Jó. Porque tanto para ele como para sua esposa, né, lidar com tudo aquilo, como o irmão Eusilan falou semana passada. Jó teve outros filhos, mas o que ele perdeu, ele perdeu. Foi morte, né? Foi várias perdas, vários lutos. Então, o Jó também precisou de uma restauração psicológica. Então, o Senhor também trabalhou nesse sentido na vida de Jó. Depois, o Senhor também restaurou a situação financeira de Jó. Nós vemos aqui que os seus parentes, as pessoas que, né, eles fizeram uma festa, cada um levou pendentes de ouro, levaram, né, um pouquinho de dinheiro para Jó. E Jó, ele não foi orgulhoso de não receber. Eu acredito que a partir dessas ajudas que ele começou a refazer a sua vida. Deus usou essas pessoas para abençoar ele, um pouquinho que cada um deu, ele foi refazendo a sua estrutura financeira. E Deus honrou isso na vida de Jó. Na outra restauração que a gente vê foi a questão da sua família, né? Que ele retoma o seu casamento, restaura o seu casamento, e o Senhor lhe dá 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia faz questão de mencionar que foram as moças lindas, né? Muito lindas, uma das meninas mais formosas que já existiu, as filhas de Jó. E, por último, uma coisa muito bonita também que Deus fez na vida de Jó, a gente vê aqui que ele teve suas células, né, regeneradas, ele foi revigorado. Vou passar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, aqui já é a síntese. Ele teve as suas células revigoradas, né, seus anos, né, teve longevidade. A palavra de Deus diz que ele viveu 140 anos. E olha que bacana, ele viu os seus netos até a 4ª geração. Então, Jó foi tataravô, né? Que coisa linda. E dentro dessa restauração, na sua restauração etária, né? Essa questão de viver mais tempo, ele não simplesmente viveu 140 anos enfadado. Quando a gente vê lá o livro de Eclesiastes, no final do livro, a gente vê Salomão falando, a gente vê que Salomão chegou na sua velhice enfadado, né, todo, né, reclamão. E Jó, a Bíblia faz questão de dizer que ele morreu farto de dias. Então, eu vejo que Jó teve aqui uma qualidade de vida. Teve uma prosperidade qualitativa, né?
não apenas os bens, as coisas que ele teve, mas ele teve qualidade, ele teve vida abundante. Eu acredito que foram 140 anos que ele viveu, mas 140 anos, né, que ele falou, farto de dias, ou seja, Jó não ficou sofrendo para morrer. Eu acredito que ele viveu esses últimos anos da sua vida muito bem vividos. E assim, a gente encerra a nossa lição fazendo a síntese desse tópico. A restauração de Jó se deu em 3 esferas, né, dentro de tudo que eu falei aqui: moral, espiritual, social e material. E a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Então agora nós vamos para a nossa conclusão. Durante todo esse trimestre nós aprendemos muito com o patriarca Jó, e hoje com essa lição a gente fecha o nosso trimestre entendendo o quê? Que nem sempre aquele que é justo vai ser abençoado e o ímpio castigado. Às vezes vai vir a provação também para o justo. Nós vamos entender também que o Senhor não nos conduz a uma prova porque Ele quer nos punir, mas porque Ele nos ama e Ele quer nos ensinar algo maior, certo? E nós podemos também concluir de que o inimigo falou acerca de Jó não era certo, porque Jó de fato era um homem reto e temente a Deus. Ele amava ao Senhor e por isso que ele servia ao Senhor, e não simplesmente por causa das bênçãos que Deus tinha para dar para ele. E a gente pode concluir também dizendo o seguinte, que tudo quanto Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu. E o Senhor, Ele provou que Jó, o nosso Deus provou que Jó era um homem temente a Ele, um homem reto, e que Deus era com ele. Ele mostrou isso para todos. E o Senhor sempre esteve com Jó. Então a gente fecha essa lição aprendendo que nós temos um Deus soberano, que age da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer, e que a nossa mente é limitada para entender a maneira como Deus vai fazer. Mas nós precisamos simplesmente, assim como Jó, só confiar no jeito de Deus fazer. Nós simplesmente precisamos crer que o Senhor também tem uma restauração para nós. E é concluindo essa lição que eu gostaria de orar pela tua vida. Gostaria de interceder pela tua vida nesse momento, pedindo a restauração de Deus sobre você. As mesmas restaurações que o Senhor fez na vida de Jó, Ele pode fazer por você. Dá para fechar os slides, por favor? Vamos lá então orar? Feche seus olhos aí, chame a sua família. Eu gostaria de ministrar sobre a sua vida através dessa oração as incontáveis bênçãos de Deus. Pai amado, nós amamos e adoramos ao Senhor. Como é bom ver que o Senhor é um Deus que criou e criou todas as coisas e mantém essas coisas funcionando. O Senhor está no controle. Independente das circunstâncias, o Senhor está no controle. E nós nos rendemos ao Senhor. Independente de como estão as coisas aqui na terra, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no seu jeito de fazer. Por mais que estamos em crises, por mais que estamos passando por várias aflições aqui na terra, nós queremos padecer, mas padecer com o Senhor, pelo Senhor. E nós queremos confiar que o Senhor tem a melhor maneira de resolver todas as coisas. Pai, nós te agradecemos porque nós conseguimos concluir mais um trimestre de estudos, aprendendo a tua palavra, aprendendo com o patriarca Jó como que o Senhor nos ama e o Senhor está conosco, por mais que estejamos passando por provações. E nessa manhã, Pai,
Nós estamos aqui levantando as nossas mãos, intercedendo, Deus, por cada família representada, por cada família que está nos assistindo nessa hora, que está participando desse estudo conosco. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que olhe com um olhar de misericórdia para cada um nessa hora. E se essa família precisa de uma restauração física, saúde, que o Senhor alcance. É uma restauração espiritual que o Senhor disponibilize para elas. Senhor, se essa família está precisando de uma restauração social, familiar, moral, não importa, financeira, o Senhor pode restaurar todas as áreas. Nessa manhã eu te peço uma bênção sobre cada um, que eles venham sentir como que o Senhor é poderoso e vivo, e que o Senhor quer que nós venhamos ter experiências pessoais com o Senhor, que o Senhor quer se revelar a nós, e que nós precisamos mergulhar na Tua Palavra e na oração, para vivermos estas experiências com o Senhor. Podemos dizer para Ti, Jesus, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. E nós somos muito gratos ao Senhor. Se conseguimos chegar até o final deste ano, é porque a sua mão poderosa está cuidando de nós. E nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Continue, Pai, no controle das nossas vidas. Que nunca falte em nossos corações o arrependimento pelos nossos erros, a humildade, o amor, a Tua paz, a alegria, a mansidão, a bondade. Senhor, que o fruto do Espírito seja forte, seja vivo, tenha vida em nossas vidas a cada dia. Que venhamos ter forças no Senhor para vivermos o melhor que o Senhor reservou para nós. Que cada família seja alcançada por estas grandes bênçãos. As bênçãos principalmente das restaurações que elas precisam. Eu peço a Ti que vá de encontro, em nome de Jesus. Amém. Obrigada por participar conosco. Nosso próximo trimestre vai começar no próximo domingo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos falar sobre Pentecostes, vai ser um trimestre fervoroso. A história aí do Pentecostes, o que Deus tem feito através das nossas vidas a partir do Pentecostes. Nós vamos estar estudando sobre isso, e você está convidado a participar das nossas próximas aulas. Hoje, às 18 horas, nós temos um culto de gratidão ao Senhor por mais um ano. E você é o nosso convidado a participar conosco aqui no Templo Sede. Então, você e sua família estão convidados a vir. Coloque a sua máscara. A igreja disponibiliza de todas as medidas, contra o Covid. Nós estamos aí seguindo essas restrições. Venha com a sua família cultuar ao Senhor aqui no Templo Sede às 18 horas. E se você não mora aqui perto, tem uma congregação nossa aí perto de você que você pode estar participando também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu desejo que você tenha um ano novo repleto das bênçãos de Deus e que a graça do Senhor esteja sobre você. Amém? A paz do Senhor.